Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai conversar sobre glaucoma. Glaucoma, ele é chamado de ladrão silencioso da visão. Por quê? Porque ele rouba a tua visão sem avisar, sem apresentar sintomas nas fases iniciais. Mas e se eu te disser que 5 sinais que você pode detectar em casa, baseados nos protocolos da Academia Americana de Oftalmologia, podem te ajudar a diagnosticar e a prevenir uma perda visual precoce por essa doença? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber. Eu sou o Dr. Leonardo Choquette, eu sou médico oftalmologista com subespecialização em retina e vítreo na parte cirúrgica e clínica e cirurgia de catarata. E hoje, nesse vídeo, você vai aprender a proteger a tua visão de uma doença que afeta 2% da população brasileira e que pode ser controlada se detectada de forma precoce. Primeiro, vamos entender o inimigo. O glaucoma, ele destrói, ele machuca o nervo óptico, uma área que nós temos dentro do olho, e ele faz isso de forma muito lenta, sem dor, sem sintomas óbvios, e ele causa cegueira. Nos estágios finais do glaucoma, os pacientes acabam ficando com uma visão tubular, eventualmente cegos. Afeta hoje no Brasil 900 mil pessoas. O principal fator de risco para isso é a pressão intraocular elevada. Então vamos fazer uma alusão aí, né? Imagine uma mangueira de um jardim com muita pressão e eventualmente ela estoura. No olho, essa explosão ela vai machucar o nervo óptico, que é a parte mais nobre da nossa visão, que faz a conexão do olho com o córtex occipital. Então, por isso que essa doença ela tem que ser levada muito a sério. E isso tudo acontece de forma irreversível, pessoal. Por isso a importância da gente estar conversando sobre essa patologia. E outra coisa que a medicina não contava: 30% dos casos de glaucoma têm pressão do olho normal, segundo os arquivos de oftalmologia, que são uma série de estudos americanos relacionados a isso. Isso significa que outros fatores como a circulação sanguínea, a genética, também importam. E agora eu vou te falar de 5 sinais que você pode utilizar para identificar de forma precoce. Claro que isso, pessoal, não deve ser levado como uma consulta médica. Isso são exercícios publicados numa revista americana em que ajudam os pacientes a detectar de forma precoce sinais iniciais do glaucoma. Então vamos lá, pegue papel e caneta aí. Sinal número 1, teste do campo visual caseiro. Você vai fechar um olho e vai fixar num ponto. E vai observar se você consegue ver os movimentos das laterais, olhando no ponto reto. Faz com o olho, repete com o outro. Por quê? A perda da visão periférica é o primeiro sinal e está presente em 70% dos casos iniciais de glaucoma. Segundo sinal, e esse já é um mais avançado, esse representa um glaucoma agudo, que é ainda mais perigoso. Halos coloridos, então manchas coloridas em volta das luzes, especialmente à noite. Isso indica o edema de córnea, ou seja, quando a pressão do nosso olho está muito alterada, faz um edema, faz um inchaço na córnea pela pressão alta, e isso acontece em 40% dos casos de glaucoma agudo, segundo o Journal of Glaucoma, que é uma das principais publicações de glaucoma no mundo. Terceiro sinal, dor de cabeça matinal recorrente, principalmente na região das sobrancelhas. Os estudos mostram que tem uma correlação com picos de pressão ocular noturno em 25% dos pacientes. Quarto sinal, pessoal, dificuldade para enxergar em ambientes escuros ou uma adaptação lenta ao sair do sol para um ambiente de sombra. Isso indica comprometimento das células ganglionares, que é ali que a pressão alta vai machucar a camada de fibra nervosa, as células ganglionares, conforme as pesquisas do Investigative Ophthalmology. Também é outra publicação, uma referência super sólida. Quinto sinal, olhos vermelhos frequentes, sem motivo aparente, especialmente em um olho só. Isso pode indicar picos de hipertensão ocular em um olho ou no outro olho de forma aleatória. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco do glaucoma. É super importante os fatores de risco para você saber se você se enquadra ou não dentro dessa epidemiologia. Os fatores de risco que você precisa conhecer, não só para você, mas para um conhecido seu. Idade acima de 40
40 anos aumenta o risco em 2% a cada ano que passa. Histórico familiar, então um paciente de primeiro ou segundo grau com glaucoma multiplica por 4 a chance de você ter glaucoma. Diabetes, hipertensão, miopia alta também são fatores de risco segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Então, perceba que são todas evidências muito sólidas. E aqui vai um dado assustador. Pessoas afrodescendentes têm 3 vezes mais risco de desenvolver a doença 10 anos mais cedo, conforme os estudos populacionais americanos. Pessoal, isso não é racismo, é genética. E saber disso pode salvar a visão de um conhecido seu e eventualmente até a sua visão. Teste prático. Vamos lá. Se você tem mais de 40 anos, histórico familiar positivo para glaucoma, diabetes ou é afrodescendente, você está num grupo de alto risco. Anote isso e procure o seu oftalmologista da forma mais rápida para pelo menos fazer os exames de prevenção e saber que está tudo bem, ou se não, começar um tratamento da forma mais rápida, mais assertiva. O que a gente sabe sobre prevenção e ação contra o glaucoma? As prevenções, agora baseadas em evidências sólidas, tá? Exercícios aeróbicos reduzem a pressão ocular em até 20%, segundo meta-análises americanas. Caminhadas de 30 minutos 4 vezes por semana já fazem uma diferença super importante. Evitar posições de cabeça para baixo, alguns exercícios como yoga invertida, alguns exercícios de pilates. O paciente que tem glaucoma, ele deve evitar esse tipo de exercício, porque pode aumentar a pressão intraocular. E o protocolo de emergência, eu quero que vocês entendam aqui. Se você tem 3 ou mais dos sintomas que eu mencionei, dos sinais que eu mencionei previamente, procure seu oftalmologista da forma mais rápida possível. O glaucoma, ele deve ser diagnosticado quanto antes para que se faça um tratamento sólido, se faça um tratamento efetivo e o paciente não tenha baixas de visão ao longo da vida. Pode ser evitado, pode ser controlado, existem inúmeras terapias para que a gente consiga sustentar a visão do paciente, mas isso requer que o paciente faça um diagnóstico da forma mais precoce possível. Agora eu quero saber, pessoal, quantos sinais você identificou? Comenta aqui embaixo. Sem medo. A tua experiência pode ajudar os espectadores. Se esse vídeo pode salvar a visão de alguém, compartilhe com essa pessoa que você acha que pode se beneficiar dessas informações. Certo, pessoal? Obrigado. Deixe seus comentários, suas dúvidas. Eu tento responder da forma mais didática possível para vocês. E todos os vídeos aqui, eles são abertos à discussão, à conversa. Eu gosto de ler os comentários de vocês para que eu possa ajudar da melhor forma possível. As redes sociais têm que ser democráticas. Elas têm que ajudar os pacientes a entender as patologias oculares da forma mais simples possível para que se tomem medidas de forma mais rápida e previna-se danos oculares permanentes. Certo, pessoal? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.